número 6. Ouvindo Aías o ruído dos seus pés, da mulher de Jeroboão, que entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Aí ele abre a boca e ele simplesmente profetiza contra a casa de Jeroboão, dizendo que ela seria absolutamente destruída. Olha que interessante. Jeroboão morre, seu filho assume no seu lugar o reino, e aí se cumpre a profecia, porque Deus levanta Baasa para acabar com a vida de Jeroboão no tocante à sua família e sua descendência. E aí Baasa faz tudo que é errado diante do Senhor. Olha o que acontece. Então vá comigo para 1 Reis, capítulo 16. E aí a profecia vem, simplesmente diz assim, versículo de número 16. Perdão, capítulo 16, versículo 1. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo. Então, olha que interessante, um outro grande profeta do Senhor se levanta, e o que ele tem para dizer para o rei não é brincadeira, não. O que ele tem para dizer para o rei é muito sério, é muito pesado, é muito difícil. Ele chega e diz: olha, como você andou nos caminhos de Jeroboão, e eu te levantei para você mudar, você vai ter a mesma sorte de Jeroboão. Assim como toda a descendência de Jeroboão foi exterminada, você também será exterminado. Você e sua descendência. E veja que a palavra de Jeú, porque aqui Aías parece que não está mais vivo. Aqui parece que o Senhor já tinha recolhido seu servo Aías. E o que a gente consegue entender disso é exatamente o seguinte. Vamos lá. Pegar. E aí, o que acontece? Quando a gente entra aqui, você vê que os profetas são levantados por Deus para repreender duramente os reis. E é incrível como o Senhor dá autoridade, como o Senhor dá força, como o Senhor dá poder aos profetas. É por isso, meus amados irmãos, que quando Baasa, que foi levantado por Deus para destruir toda a casa de Jeroboão, ele peca, e depois seu filho Elá é que sofre todas as consequências, que se levanta no meio de Israel, o rei Onri. Olha que interessante, você tem um acréscimo de pecados. Israel estava se atolando cada vez mais em pecados. E quando Onri falece, ele deixa ninguém menos, ninguém mais que seu filho. E a Bíblia traz uma descrição interessante do senhor Acabe. Ninguém tinha sido tão ruim, tão espiritualmente caído, tão espiritualmente tão destituído como foi Acabe. Então eu quero abrir os slides nesse momento. Eu vou andar um pouquinho nos slides com vocês, e aí, primeiro os slides, desculpa, filho. E aí nós vamos parar os slides em um ponto específico, vamos assistir um vídeo, ele dura 3 minutos, e nós vamos voltar aos slides, tá bom? Então, irmãos, olha que interessante, Deus
desejava que Israel o seguisse. Quando você olha aqui, você já sabe exatamente do que nós temos aqui. O reino foi dividido e... Já pode começar aqui, filhão? Pode, né? E o reino dividido, ele tem sua parte sul, você tem Roboão, você tem Abias, você tem Asa e você tem Josafá. Roboão não foi um bom rei, nem Abias, mas Asa e Josafá foram reis segundo o coração do Senhor. E do outro lado, você tem 3 dinastias. A primeira dinastia, Jeroboão e Nadab. Jeroboão não andou nos caminhos do Senhor, Deus levantou Baasa. Baasa vem e mata Nadab e todos os descendentes de Jeroboão e funda a segunda dinastia. A segunda dinastia também não anda nos caminhos do Senhor. Quem falou a Jeroboão? Guarde esse nome, o profeta Aías. Quem falou a Baasa, o da segunda dinastia? Jeú. E agora se levanta Zinri, e Zinri usurpa o trono, e depois que ele usurpa o trono, ele mata Elá e toda a descendência de Jeú, como Jeú não, né? Baasa, como Jeú tinha dito, e Zinri se suicida. Ele fica 7 dias no poder, porque Onri vem e cerca a cidade de Tirza. Agora olhe para cá. Agora chega Onri, chega a terceira dinastia. E a terceira dinastia, irmãos, ela é tão cruel, ela é tão terrível, que a terceira dinastia, nós precisávamos de um profeta, talvez tão grande ou maior, que Aías e que Jeú. Porque, para o tamanho de Acabe, o grande nome da terceira dinastia, só um homem chamado Elias. Agora, não pense que a próxima dinastia é maravilhosa. Não, ela é levantada por Deus para destruir Acabe e os seus. Mas ela se perde. E aí só alguém maior do que Elias, ou pelo menos do mesmo tamanho, chamado Eliseu, é que poderia estar do lado de toda a dinastia quarta, que é a de Jeú. Mas Deus nunca deixa que seu povo fique sem saber o que é pecado. Então, Elias é o homem de Deus que vai trabalhar com essa terceira dinastia. Elias é o homem de Deus que vai trabalhar com essa terceira dinastia. Quem foi Acabe? O vídeo agora, meu filho. Pode interromper os slides. Quem foi Acabe? Nós temos um vídeo de 3 minutos que resume de forma muito perfeita Acabe. Mas resume de forma muito perfeita. E graças a Deus eu posso trazer um vídeo como esse, porque nós estamos estudando com calma com o pastor Heber. E já tivemos na escola dominical o querido Ivan nos trazendo muita informação sobre o Acabe. Agora, olha que interessante. Acompanhe, por gentileza, esse vídeo neste momento. Meu filho, me ajude. O rei Acabe foi o 7º monarca de Israel, e sua história está registrada no livro de Reis, no Antigo Testamento. Acabe era filho de Onri, também rei de Israel, e ele sucedeu seu pai no trono do Reino do Norte, se tornando o 7º entre os reis de Israel. Na narrativa sobre sua vida, Acabe é descrito como um rei forte e influente politicamente, porém fraco e reprovado espiritualmente. O rei Acabe reinou por 21 ou 22 anos, entre 874 e 853 a.C. No âmbito político, Acabe era respeitado tanto por seus aliados quanto por seus adversários.
Todavia, no aspecto religioso, Acabe foi extremamente infeliz, deixando que o sincretismo e o próprio paganismo ganhasse força entre os israelitas. O rei Acabe trabalhou para fortificar as cidades israelitas e investiu na melhoria de Samaria, capital do Reino do Norte. O palácio do rei Acabe traduzia a imponência de seu reinado, sendo descrito como adornado de marfim. Durante o reinado de Acabe, houve frequentes conflitos internacionais. Acabe se envolveu em diversas batalhas. Na última delas, aliado ao Reino do Sul, Acabe fez guerra contra a Síria. Foi nessa guerra que ele acabou sendo morto. Na ocasião, Acabe havia sido alertado por Micaías sobre o resultado desastroso dessa batalha. Mesmo assim, Acabe resolveu entrar na guerra disfarçado, porém uma flecha lançada por acaso o feriu mortalmente. Na morte do rei Acabe, em certo aspecto se cumpriu exatamente a profecia dita pelo profeta Elias, de que os cães lamberiam seu sangue. Acabe foi sepultado em Samaria e seu filho Acasias reinou em seu lugar sobre Israel. Num casamento com finalidade política, o rei Acabe se casou com Jezabel. Na ocasião foi feita uma aliança com Etbaal, pai de Jezabel e rei dos Sidônicos. Tal aliança trouxe vantagens comerciais para Israel. O grande problema foi que, junto com as vantagens comerciais, também vieram as práticas pagãs da princesa dos Sidônicos. Jezabel trouxe para dentro de Israel a idolatria que fazia oposição à adoração ao Senhor. Jezabel acabou conseguindo envolver o marido e o culto a Baal-Melcarte e Aserá se tornou comum em Israel, contando até com um templo dedicado a Baal em Samaria, que agregava numerosos sacerdotes. Posteriormente, Jezabel promoveu uma grande perseguição aos profetas do Senhor, matando-os sem piedade e destruindo os altares a Jeová. Nesse período, o profeta Elias precisou fugir, e Obadias, que era um ministro de Acabe, acabou conseguindo esconder 100 profetas. A influência pagã era tão grande em Israel que tal prática acabou ameaçando até mesmo Judá, o reino do sul, quando a filha do rei Acabe, Atalia, casou-se com Jeorão, filho do rei Josafá. Mas o rei Acabe encontrou no ministério do profeta Elias seu grande opositor. Elias denunciava ativamente suas práticas reprováveis. O caso da vinha de Nabote exemplifica perfeitamente o fracasso do rei Acabe em defender a lei e a justiça em Israel. Na ocasião em que a vinha de Nabote foi tomada de forma inescrupulosa, o profeta Elias profetizou sobre o declínio e o completo extermínio da casa de Acabe. A idolatria instalada durante o reinado do rei Acabe influenciou de alguma forma as gerações posteriores, de modo que até mesmo o profeta Oséias e o profeta Miqueias denunciaram tal prática. Então veja que Acabe não foi qualquer um. Acabe não foi qualquer um. Acabe foi um dos reis mais importantes de Israel Norte, em matéria de política internacional, em matéria de economia, em matéria de administração, porque ele conseguiu pegar tudo que seu pai, Onri, já tinha feito, e ele conseguiu multiplicar de forma muito grande. Acabe é um dos personagens mais importantes do Velho Testamento. Então não podemos ter qualquer um para enfrentar Acabe. Temos que ter Elias. Daí porque 1 Reis, no capítulo 17, 18 e 19, até o 22, para onde você vai agora? Volta, por gentileza, meu filho, o nosso querido slide. Você vai entender algo que é muito importante. Olhe, por gentileza, após a terceira dinastia, na última aula nós vimos a morte de Onri e a ascensão de Acabe. Você se lembra disso aqui? Vamos juntos? Olha que interessante, né? Já pedi para você se inscrever nesse canal, tá? É excelente esse pastor. Ele é maravilhoso, é simples e profundo na palavra de Deus. Eu sou fã incondicional dele, tá? Olha aqui que interessante, ó. O primeiro ano do reinado de Onri foi exatamente o 31º ano de quem? Asa. Asa, lá no Reino do Sul. Agora, quando Acabe começa a reinar, você está no 38º ano de Asa. E Onri morre com 12 anos de reinado.
significando que Acabe começa a reinar junto com seu pai, para evitar um golpe de Estado. E deu tão certo que Acabe aprendeu tudo com o pai dele, tá? Onri reina mais 5 anos, e aqui vem exatamente o momento em que Onri morre. Ele reinou 12 anos, agora, até o 7º ano, ele reina sozinho. Do 8º ano em diante, ele bota Acabe, para ensinar Acabe tudo que ele deveria saber e evitar um golpe de Estado. Agora, olhe o reinado de Acabe. Gente, o reinado de Acabe, que começa aqui, sozinho, coincide com o reinado também sozinho de quem no sul? Josafá. Então, o reinado dos dois praticamente coincide. Só que o reinado de Josafá vai muito mais do que o reinado de Acabe. Porque o ímpio não prevalece. O ímpio não tem vida longa não, irmãos. O justo, sim. Você pode ver que o justo Asa viveu praticamente 3 dinastias. Josafá vai viver muito mais que Acabe. E Acabe, ele tem no seu reinado, ó que interessante, aqui embaixo, ó, olha aqui, ó. Antes dele morrer, nos 3 últimos anos, ele faz com seu filho Acasias o que o pai dele fez com ele, uma corregência, para que seu filho sobreviva. Só que o filho morre, e aí o outro assume, ali está do lado, né? E Acabe continua também ajudando o filho mais novo a governar. Nesse período inteiro de Acabe, quem está do lado dele ajudando-o no reinado? Uma senhora linda chamada Jezabel. Qual foi a consequência? Vamos lá. Olha o que era a Samaria. Localizada na região montanhosa, na tribo de Manassés, é uma área com vales absolutamente férteis. Pode vir para cá, Heber. Vales absolutamente férteis. Isso era Samaria. Tá ok? Agora, olha que interessante. Completamente próprio, para o cultivo de oliveiras e de vinhas. E os rios abundantes para que se pudesse ter absolutamente tudo. Tá? Eu sei que o trânsito devia estar horrível, né? Vem, não precisa trocar de roupa hoje não. Vem que eu preciso de você agora. Vamos lá? Olha que interessante. Você tem então Acabe assumindo a mais nova capital do Reino do Norte, cheia de vales férteis, cultivos de oliveira. Pega ali o microfone. E Acabe, ele tem exatamente o que, irmãos? Ele tem nas suas mãos 10 tribos. Acabe tem nas suas mãos 10 tribos, mas ele traz para dentro de Israel isso aqui, ó. Dá uma olhada nessa figura. Isso aqui é a figura de um Deus que até esse momento não era o Deus de Israel. É a figura de Baal. E essa figura aqui, desse Deus, ele era mais um dos deuses reverenciados na terra. O que Acabe faz? Acabe institui a religião a Baal. E sua esposa, o templo a Azerá. Heber, vamos lá, vamos juntos. Olha aqui, fantástico. Ali está a figura do nosso querido pastor e profeta e grande homem de Deus, Elias. Heber, Baal era que espécie de Deus e que tipo de poderes
aqueles que serviam a Baal aguardavam. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Não deu tempo nem de chegar em casa, mas... Bom, Gil, segundo que a gente tem estudado, né? Baal, segundo a mitologia, era considerado o deus da chuva, o deus das colheitas abundantes, o deus da agricultura e o deus da fertilidade. Ok. Então vamos para esse mapa aqui, Heber. Irmãos, aqui está um mapa com a vida de Elias. Vocês vão ver que vida agitada. Eu peguei esse mapa aqui, ó, e eu cortei a primeira parte, que é a parte norte, e eu ampliei aqui, ó, para que os irmãos vejam. 80% da vida de Elias está na parte norte, porque a encrenca é no reino do norte. E deixa eu fazer isso aqui, ó. Ó que interessante. Está vendo aqui? Esse número 1 indica a cidade de Elias, que está exatamente aqui, ó. Heber, está aí Tisbe. Sim, isso é Tisbe. E aí dizem que é uma cidade, um lugarejo bem distante. Na verdade, Tisbe passou a ser conhecido por conta de Elias. E aí muitos dizem que ele era Elias, a característica dele era um ser queimado do sol, forte, musculoso, porque ele vivia nessa cidadezinha aí chamada Tisbe. Por isso que fala Elias ou Tisbita. Isso. Pode ver, irmãos, que você tem o riachinho ali no meio, que é o Rio Jordão. Então, Tisbe está além do Jordão, o que a gente chama de Transjordânia. Aí, Heber, segundo esse mapa maravilhoso, é o Atlas Bíblico da Vida Nova. Tá? Segundo esse mapa, o próximo passo de Elias foi esse aqui, ó. Vamos lá. Ele vem para cá. Amplia, por gentileza, Davi, para a gente ter uma visão. Ele vem para ficar no ribeiro de Quiriate. Por que ele vai para aí? Porque aí, a gente falou, terceiro áudio, ou foi o segundo? Creio que foi o segundo áudio. Depois que ele sai de Tisbe, ele encara o rei Acabe, né? Até então, foi um susto para Acabe, porque aparece um cidadão do nada. Elias vem com autoridade, um camarada forte, musculoso, cheio do poder de Deus, e encara Acabe. E vem com uma palavra estranha, e vem dizendo o seguinte: segundo a minha palavra, não vai cair um pingo de água em Israel. Isso é uma agressão a Baal. Agressão, porque ele era o Deus da chuva. Então eu vou te mostrar que eu, sendo um profeta de Deus, eu tenho mais poder do que os seus profetas. Porque seus profetas são falsos. Servem a um Deus que não existe. É só na tua cabeça. Isso é imaginário. Então, segundo a minha palavra, não chove em Israel. Eu acredito, pastor, que Deus havia dito para Elias: vai lá, encara Acabe e fala que não vai chover. Mas, enfim, ele o trouxe para si. Segundo a minha palavra, não chove em Israel. Então, realmente, confere. Então, Deus disse para Elias. E aí, quando ele sai de Tisbe, quando Elias sai de Tisbe, que ele encara Acabe, aí ele vai para aquele ribeiro de Querite para se esconder, tomar água. A Bíblia fala que dali sairia a água para Elias tomar, e Deus simplesmente coloca os corvos, né, para poder dar comida, pão e carne para Elias comer ali, ó, no ribeiro de Querite. Então, peraí. Davi vai para a sua esquerda. Isso, ali está Samaria. Elias me sai de Tisbe, olha para Acabe na cara dele e diz: não vai chover, peça rara. Sim. Volta para a terra dele, mas não fica em Tisbe. Fica pertinho no ribeiro de Querite. E ali ele é sustentado com água e pão.
Tinha uma carninha ainda. Tinha uma carninha? Então, tá bom. Ok. Espera aí, Davi. Volta a imagem. Ótimo. Aí, ocorre alguma coisa, porque ele tem que sair. Volta, pequeno. Do ribeiro de Quizon. E ele tem que ir, agora amplia, Davi. Ele tem que ir para Fenícia. Ele vai para uma cidade entre Tiro e Sidom. E quem comandava essa cidade aí era o pai de Jezabel. Que como é que é o nome dele? Esqueci agora. Etibaal, mas não é um nome próprio. Etibaal significa Baal é o meu dono, Baal é meu marido. Não é um nome próprio, é apenas um título. Então Etibaal, pai de Jezabel, ele dominava esse território aí. Então Deus manda Elias ir para um território que era dominado pelo pai de Jezabel. Jezabel tocando terror lá em Israel, mandando matar todos os profetas, e ele vai exatamente aí atrás de comida, porque lá no ribeiro de Querite não tinha nem água. Os corvos secou, não tinha, por isso que Deus fala, o ribeiro se secou. Então você vai sair daí e vai para Serepta. Então nem comida mais os corvos estavam mandando para Elias. E quando ele chega ali, a ideia que se tem é que vai ter alguém de posse ali para ajudar Elias. E a surpresa de Elias, quando ele chega ali, ele encontra uma mulher viúva, numa situação precária, e ele já começa a usar e mostrar que ele era diferenciado. Porque a mulher fala assim, em outras palavras, né? Não sei se você está sabendo, existe uma crise. E eu não tenho comida. Eu tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu tenho um filho. E mãe faz o que pode pelo filho, eu vou fazer para o meu filho primeiro. Então, quando ele diz, não vai chover, ele arrebentou todo o crescente, pegou até a Fenícia. Sim. Essa região toda aí foi atingida, e ela fala assim, ó, eu não tenho comida, eu sou uma viúva, eu não tenho comida, e eu tenho aqui, para dizer que eu não estou mentindo, eu tenho apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E o profeta desafia a mulher, e ele fala, então fala o seguinte, você não vai fazer para o seu filho, você vai fazer para mim. Você vai fazer para mim primeiro, e depois você vai ver o que vai acontecer. E ela acreditou na palavra do profeta, fez, entregou para ele. Então ali, Elias também foi usado por Deus. E interessante que ali também, pelo que a Bíblia relata, né, ele estava no quarto alto, então dá para entender que era uma casa de um pavimento. Então ele ficava no quarto alto, e a Bíblia diz que o filho, né, na descrição do texto bíblico, o filho acaba, igual está ali, ó, no ponto 3, né? Tu vai falar ali, Elias ressuscita o filho da viúva. 1 Reis 17. O filho morre e a viúva pensa que é pela presença de Elias. E ela fala assim, tu vierdes à minha casa e por conta dos meus pecados, Deus acabou matando meu filho. E ele ora, o filho ressuscita, e ali ele fica, em toda a crise, ele ficou ali na casa dessa mulher. Enquanto estava tendo toda a crise em Israel, Deus estava abençoando Elias ali naquela casa, junto com a viúva e o filho. Então ali não faltava comida. Diminui, Davi. Incrível. Não faltou comida ali. Aí o ponto 4 da vida dele, segundo a Bíblia, é isso aqui, ó. Ele desce até o noroeste ali de Israel, que é o Carmelo. Amplia, Davi, para que possa ver. Então ele sai lá de cima, sai também lá de cima, meu filho, e desça. Isso. Aí ele vem até o Monte Carmelo. Ele vem aí para quê? Antes de chegar no Monte Carmelo, tem aquele encontro com Obadias, né? Obadias é aquele homem que guardou 100 profetas. Uma caverna ele botou 50, em outra caverna ele colocou 50. Não se sabe se é verdade ou não, mas dizem que esse Obadias, ele foi o marido da viúva de 2 Reis capítulo 4. Porque segundo Reis capítulo 4 narra a história da viúva, que diz que o marido deixou dívidas
e era um homem de Deus. Então dizem, não se sabe se é verdade, que por conta disso, dele ter guardado 100 profetas, ele acabou ficando endividado e aí acabou lá atingindo a viúva. Mas ele se encontra com Elias aí. E Elias manda Obadias avisar Acabe que ele quer encontrá-lo. E ele então fica meio com medo. Ele fala assim: Acabe vai acabar me matando. Porque se você não está sabendo, Elias, todo mundo está na tua cola. Todo mundo está querendo te pegar. Então, você vem, some, aparece depois de 3 anos e meio, e Acabe está à sua procura. E Obadias fala ainda assim, ó, eu não sou louco de ir lá falar, e vai que você some. Espírito Santo, até usa o Espírito Santo, né? Sei lá, te arrebata, te dá um... E aí, o que vai acontecer comigo? Você está pensando que eu sou moleque? Está brincando comigo? E aí matava Obadias. E Elias deu a palavra dele. Elias falou, não, pode ir que eu vou ficar. Então Obadias vai lá e encontra com Acabe. Aí Acabe se encontra com Elias. Acabe vem de Jezreel. Sim, lá onde está Jezabel. E ele vai até Elias. Ele vai até Elias e ali Elias, como Elias estava com autoridade, como Elias era um homem de Deus, ele propõe aquele grande desafio de 1 Reis capítulo 18. E ali Acabe aceita, porque não tem o que perder, está todo mundo com fome, crise, todo mundo desesperado. Ele disse há 3 anos atrás que não ia chover e não choveu. Todo mundo espera que ele abra a boca para chover. Aí o que ele faz? Tem que escutar. Então Elias fala, eu quero todo Israel aqui comigo, e você traz os seus 400 profetas de Baal, e ainda traz os 450 profetas de Azerá. Nós vamos conversar aqui no Monte Carmelo. Aí foi aquele encontro ali de 1 Reis capítulo 18. Aquele que desceu o fogo e consumiu. Agora hoje, no áudio de hoje, você trabalhou com isso aqui, ó. Pode ampliar, Davi. Você trabalhou com Elias saindo do Monte Carmelo, vindo a Jezreel. Por quê? Porque ele diz ao rei, ó, pode ir que eu vou orar para chover. Né? Sim. E interessante, quer dizer que ele vem correndo a pé, ele dirige o rei. É exatamente isso? Dá a entender ali pelo texto que isso tudo aconteceu à noite. E aí, imagina, pastor, à noite, trovões, relâmpagos, tudo nublado, e Elias como se estivesse na frente da carruagem do rei, guiando o rei diante de tudo aquilo. Porque ele ora, e aí tem aquela questão da mão. Sim, ele falou o seguinte, né? Uma coisa interessante que eu preparando o estudo e percebendo assim, ele não deixou de respeitar Acabe. Porque Acabe era o rei. Tudo bem que aqui no norte o reinado não era legítimo, né? Segundo as dinastias que estudamos aqui contigo, não foi um reinado legítimo. Então, Onri, Tisbe, né? E teve lá a questão do Baasa. Então, desde lá de Jeroboão até chegar a Acabe, foi um matando o outro para poder entrar no reinado. Diferentemente aqui embaixo no sul, que aí teve Davi, Salomão, Roboão, Abias e Asa. Então, aqui foi legítimo. Então, quando chega ali, a gente percebe que Elias, ele acaba respeitando Acabe. E ele tem uma preocupação com Acabe. Ele fala assim, ó, come, sobe, come e bebe. Porque vai vir chuva. Então, enquanto Acabe está no banquete comendo, bebendo, Elias está orando. Está buscando a Deus, está clamando ao Senhor. E aí, muitos dizem que a intenção de Elias em correr na frente de Acabe, antes de Acabe entrar em Jezreel, porque em Jezreel é onde está Jezabel. Jezabel é maligna de cima a baixo. Muitos dizem que a intenção de Elias em falar com Acabe para não entrar em Jezreel era mais ou menos o seguinte: meu amigo, se arrependa. Você está servindo a Baal, um Deus que não existe. Olha o que aconteceu com os profetas, seguindo uma determinação bíblica.
lá em Deuteronômio capítulo 13. Então aquela matança com criança, toda aquela sequência de mortes, de idolatria, de abominação, chegou à conta. Então todos morreram. E aí Elias tinha um moço, não se sabe se é verdade ou não. Muitos dizem que aquele moço foi o menino que ressuscitou na casa da viúva de Sarepta. E ele passou a seguir Elias. Então onde Elias ia, o menino estava junto. Então dizem que esse moço, que ele falou assim, vá lá e vê se tem chuva. Ele fala, não tem nada. E Elias volta 7 vezes. E na 7ª vez ele vê apenas uma mão, palma da mão de um homem. E foi o suficiente para Elias entender que Deus iria mandar chuva. Aí eu parei nesse ponto aí, que a partir desse ponto, entra o capítulo 19, aí nós vamos ver no áudio de amanhã. Ok. Diminui, Davi. Chega aí, Acabe conta tudo para Jezabel, e Jezabel, de forma maravilhosa, diz, nós vamos matar esse homem. O que ele fez com os meus profetas, vou fazer com ele. Agora, olha que interessante isso aqui, irmãos. Esse aqui é um mapa que está de forma paralela, e esse mapa demonstra a fuga de Elias. O que nós vamos estudar nos áudios de amanhã. Então, olha que interessante. Primeiro vá para a esquerda, Davi. Não, diminui, filho. Pode diminuir, deixa como está. Isso. Está vendo que Elias está ali no Monte Carmelo e vai para Jezreel? Agora sim, pega o outro mapa que dá para a gente ver direitinho. Olha o tanto que Elias foge. Elias sai de Jezreel, desce até Berseba. Berseba já é sul. E aí ele desce até o Monte Horebe, ou seja, o Sinai. Lá embaixo, onde o povo recebeu a lei de Deus. Fica ali, é ali que ele diz que quer morrer, e que Deus tem calma com ele e diz, você ainda tem muito que fazer, e o envia em direção a Damasco. Diminui Davi, e aqui, ele sai aqui de cima, chega aqui embaixo, fugindo, e aí depois ele retorna, e ele vem, ali o mapa, né? Ele vem exatamente para aqui. Amplia Davi, por gentileza. Nesse ponto, ele faz o que tem que fazer, e ali, Jericó está em cima, um pouquinho abaixo, pertinho ali do Jordão, Deus leva Elias. Deus leva Elias. Muito bem, pode diminuir, filho. Se você parar e pensar, foi uma vida muito agitada, né? Eu usei o Atlas Bíblico, a King James, Povos e Nações, o Panorama e principalmente o Atlas da Vida Nova. Irmãos, e aqueles insights primeiros dos reis desse curso bíblico que eu já pedi para os irmãos assistirem também, que é muito bom. Pode retirar, filhos, pode retirar. Então, se você parar e pensar, bota o slide de novo no início. Se você parar e pensar, olha que interessante, a vida de Elias é bem mais descrita do que os primeiros profetas. Por quê? Vamos lá, vamos aqui, aqui é o sul e aqui o norte. A primeira dinastia, você tem Jeroboão não cumprindo o que Deus mandou. Deus levanta o profeta Aías e ele é destruído. Na segunda dinastia, né, Deus levanta Baasa, acaba com Jeroboão, e a segunda dinastia, por não ter cumprido o que Deus determinou, Deus levanta Zinri e acaba com a segunda dinastia. Mas aí o profeta foi um homem de Deus chamado Jeú, que não é o mesmo rei que ainda vai vir.
a terceira dinastia, irmãos, que é de Onri, Deus tem que levantar alguém bem forte para confrontar a terceira dinastia, chamada Elias. Pode retirar filho e voltar para cá. Deus não deixa de ter seus homens trazendo a palavra dele. E se você parar e pensar, Elias vai do norte ao sul, do leste, onde ele morava, ao oeste. Ele não poupa caminhada. Ele vai de um lado a outro, e sempre avisando. Porque vamos pensar, Heber, porque ele avisa sobre não vai ter chuva? Para que Acabe entenda que Baal não é Deus. Aí Deus já dá o primeiro sinal para Acabe: não tem chuva. Deus dá o segundo sinal para Acabe, que é a prova de fogo descido dos céus. Deus dá o terceiro sinal para Acabe, porque Elias consegue chegar em Jezreel antes de Acabe. Isso é que é canela de fogo. Com todo respeito, irmãos, com todo respeito. Mas ali foi o Espírito Santo que o guiou. Um dia me perguntaram: mas como é que Elias conseguiu correr na frente da carruagem de Acabe? Eu disse: olha, eu conheço um outro cidadão que foi teletransportado, o nome dele chamado Filipe. Então, para Deus nada é impossível. Sinal não faltou. E uma coisa interessante, não estava crise em Israel? Então a água era ouro. Então 4 cântaros de água, foram 4? 4. Para colocar aquele ribeiro ali, foi muito desafiador, porque onde que ia pegar essa água? Onde é que eles pegaram essa água? E no ritual de Baal, colocava-se azeite. Então por isso que diversas vezes Elias fala no texto: não meta fogo, só coloca a lenha, o bezerro, mas não meta fogo, porque poderia ter uma malandragem na hora ali, colocar um faísquinha, entendeu? Então ele estava muito atento a isso. E aí, como eles colocavam azeite, justamente talvez para poder facilitar e o fogo pegar, Elias faz o contrário, coloca água, para mostrar, tem escassez de água, mas aqui vai ter água, e orou apenas uma vez. Não ficou ali de 8, a Bíblia não fala se foi 8 da manhã ou 7 da manhã, mas foi de manhã até meio-dia. Então, vamos supor ali, 7 horas da manhã, preparou tudo, 8, 9, 10, 11, clamando, meio-dia, nada, e Elias ora apenas uma vez. E aí, não sei se os irmãos se recordam, mas o pastor Gedeon, quando pregava nesse texto, falava que o fogo tinha língua. Não é, pastora? Então, lambeu, então não sobrou nada. Não ficou um pingo de água no holocausto. Se Deus respondeu com fogo. Então, tudo que Elias estava fazendo era para ver se abria a mente do povo. E no texto ainda fala assim, está cocheando em 2 pensamentos. Então, mas quando Elias fala isso, era com o povo, né? Povo de Israel. Porque os profetas de Baal, Elias já sabia que iria acontecer com eles. Então, Elias está tentando trazer o povo. E aí, muitos ali, olhando para tudo aquilo, preocupado com a crise. Aí imagina, pastor, crianças ali, famílias, todo mundo passando necessidade, fome, aquela coisa toda. Quando Elias fala autoridade máxima, ninguém fala nada, Acabe não fala nada. Jezabel não está em cena, deveria estar, né? Mas Jezabel não está em cena, está em Jezreel. Ela não presenciou tudo aquilo, tanto é que agora que Acabe vai contar, no capítulo 19. Então, tudo que ele foi fazendo, passo a passo, eu imagino que era no sentido de dizer o seguinte: Acabe, ainda tem solução. Você consegue ainda se voltar para Deus. Mas nós sabemos pelo texto bíblico que ele não se volta. E nós vamos ver o que vai acontecer com Acabe. E, inclusive, os sinais não terminam. Ele diz, agora vai chover.
Vai chover porque não tem nenhum profeta de Baal para fazer chover. Eu matei tudo. Então agora vai chover. Aí o menino vai 7 vezes. Estou vendo uma nuvem. Então avisa para Acabe que a coisa vai ser feia. Vem chuva. Vem chuva. Acabe teve todos os sinais possíveis para se arrepender. Israel viu o que ninguém viu. É por isso que eu digo, irmãos, não é milagre que transforma vidas. É o Espírito Santo. É a palavra. A geração que mais viu milagres foi a do deserto e morreu. A segunda geração que mais viu milagres continuou andando e adorando Baal, porque depois de Acabe a gente vai ver, vem Jeú, começa bem, mas cai com Baal. É incrível, né, irmãos? E que incrível é esse homem. Elias é um homem de Deus. Por isso que ele é referência no meio dos profetas, né? Eu quero agradecer aqui ao pastor Heber, tinha combinado com ele chegou tarde por causa do trânsito, ele trabalha longe, ainda teve a bondade de vir, não pôde nem se arrumar, tadinho, veio com a roupa do serviço, mas tá bom, Heber, preocupa não, tá bom? Eu quero te agradecer e agradecer mesmo, e amanhã a gente continua. Né? Para quem não conhecia, esse é o pastor que está comentando agora, e está uma bênção. Eu gostei muito do comentário de hoje, e eu não sei se você já tinha percebido todos esses detalhes do texto, né? Mapas, esquemas, são fundamentais para você crescer. Irmãos, a gente termina perguntando: o que mais que Deus tem que fazer para que a gente ande nos caminhos dele? Né? Deixa eu dar uma de pastor Gedeon Júnior. Jojo, vê se tu consegue aí, porção dobrada do pastor Josué Gonçalves, CPAD. Esse livro, irmãos, eu estou usando ele como base. Eu tenho ele em formato digital, mas quem quiser adquirir, né? Você tem esse livro, pastor? Então tá aí, ó. Pastor Josué Gonçalves, porção dobrada CPAD. Um livro que ele fala sobre Elias e Eliseu. E é muito bom mesmo, viu? Então quem quiser adquirir, o Jojo vai tentar colocar aí. É esse aí, Jojo, isso mesmo. Porção dobrada, pastor Josué Gonçalves, da editora CPAD. E não é um livro caro, é um livro muito bom. Outro livro que eu indico é aquele da coleção do Swindoll, que tem Moisés, Abraão, Esté, Jesus, ele tem Elias, Ele usa, do Charles Swindoll. ele usa também no livro. Né? Essa coleção é muito boa também. Irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por um momento tão bom como esse. Eu creio que a gente cresceu bastante, entendeu, profundamente Elias. Tem muito mais, mas o tempo é limitado, e eu acho que você teve muita compreensão. Olha, um homem de Deus, irmãos, ele não mede esforços, para que a voz de Deus seja conhecida. E que homem forte, né? O que chama mais atenção, além dos sinais, é a rebeldia do povo. O que chama mais atenção, o que nos faz ver mesmo, é a rebeldia, a obstinação do povo em ver os sinais e não se arrepender. Sorilene, a religião e o culto a Baal
era uma coisa impressionante de maravilhoso. O professor André Henke, no seu livro Os Outros da Bíblia, ele descreve, é impressionante o que era o baalismo. Então, Sorilene, aquela velha história, eu estou aqui, eu vejo os grandes sinais de Deus, mas na religião judaica não tem o sexo grupal, eu não tenho o direito de chegar ali no Templo de Jerusalém e manter relações sexuais com sacerdotisas ou com sacerdotes, para poder minha agricultura produzir. Não é, Heber? Né? Era uma religião de promiscuidade muito grande. E, Sorilene, pelo que a gente vê, você ainda não tem, naquele momento específico, o Espírito de Deus transformando corações. Isso é um grande privilégio do Novo Testamento. E hoje, no Novo Testamento, indivíduo com Cristo dentro dele, sai da igreja e faz o que faz. Mas é atratividade pelo mal, né? Pelo mal. Vamos orar agradecendo. O estudo acrescentou algo para você, meu amado irmão? Para você, minha irmã? Ajudou alguma coisa? Estamos crescendo no livro de Reis, devagarzinho? Então, não perca a leitura bíblica diária. Tá bom? Ore, Heber. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento de estudo aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por aprender a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe cada um que aqui está e abençoe aqueles que estão em casa, nos acompanhando, assistindo pelo canal do YouTube, que Deus possa abençoar também. Meu Deus, em nome de Jesus, continua derramando sobre nós a tua graça, a tua glória, e que nada, Senhor, possa nos atrair para desistir desta caminhada, de estar junto contigo, junto aos teus pés, fazendo a tua vontade, estando na tua casa. Eu quero te glorificar, eu quero te exaltar. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Heber, muito obrigado. Só o Senhor para recompensar. Obrigado pela correria. Amém. Deus abençoe.